Fala turma, tudo bem? Aqui é Ricardo da Cube Energia. Estou aqui para apresentar para vocês o pilar 1 do Cube Academy. Então, nesse primeiro pilar da Cube Academy, a gente vai destrinchar um pouco mais sobre como a energia é cobrada, mais especificamente sobre a fatura de energia. Fica aqui comigo que eu vou apresentar para vocês em geral aqui como que a gente está olhando para esse módulo de competências aqui focado em envolver pessoas do setor de energia no Brasil. Antes de começar aqui, eu vou passar pela agenda como um todo. Então, primeiro a gente vai falar sobre por que saber sobre um simples boleto, né, que é a fatura de energia, qual a estrutura geral da cobrança sobre energia. Também vai falar sobre o que olhar quando a gente pega uma fatura de energia na mão ou na tela, né? O que olhar dentro dela, né? E como que a gente tem um método para fazer isso. Como conferir, onde achar as informações regulatórias que mudam o tempo todo. E também sobre entender um pouco mais sobre os direitos e possibilidades de investigação com distribuidoras, por exemplo. Por fim, eu vou dar uma tarefa de casa aí para vocês continuarem esse exercício. A primeira coisa aqui a se dizer é que isso aqui não é uma aula, né? Então eu estou apresentando em geral aqui o conteúdo e o que a gente deve entrar nesse módulo, mas existirão muitas aulas dentro desse pilar muito mais específicas e práticas do que isso, né? Então aqui a ideia é dar uma noção para vocês do que está por vir aí. Imaginem que isso aqui vai ser muito mais aprofundado. Mas eu queria começar aqui dizendo que o mais importante que a gente pode sair daqui e precisa sair daqui sabendo é que a fatura sempre é o começo de tudo, né? É o primeiro passo para a gente conhecer melhor uma unidade consumidora, e isso parece óbvio, né? Mas nem sempre gestores e gestoras de energia têm essa consciência de que para reduzir o valor total de uma fatura de energia você tem que conhecer como que aquilo lá está sendo cobrado ou não. Então isso acaba sendo trivial, mas nem sempre as pessoas pensam dessa forma tão linear. O que é importante aqui também é que uma fatura de energia ela pode te fornecer contexto. Então, por exemplo, essa fatura que está aqui na tela, a gente vê ali por alto que ela está pagando R$54 mil de reativos dentro desse meio de referência. Será que faz sentido um gestor ou gestora gerindo essa unidade falar, por exemplo, de um retrofit de iluminação? Veja que um retrofit de iluminação não tem absolutamente nada a ver com oportunidades que possam estar ali na fatura, como otimização de demanda e tudo mais, mas mesmo assim, vale falar de um projeto de GD com esse problema aqui dentro da fatura? Vale falar sobre a troca de um sistema de climatização? Vale falar sobre isolamento térmico de uma unidade consumidora em específica? Não, não vale. A resposta, olhando para um mundo em que os recursos são finitos e a gente tem uma escassez de recursos, inclusive humanos, né, para se debruçar sobre a fatura, existe uma oportunidade muito maior de economia aqui e que é muito mais urgente que todas essas, provavelmente, óbvio, considerando um contexto normal. Nesse caso aqui, por exemplo, a fatura está berrando, né? Olhe para reativos, tem uma multa aí que pode ser tratada e de um mês para o outro simplesmente desaparecer. Então, isso é um exemplo de como uma fatura pode dar contexto a um gestor e gestora energética, como que isso pode também produzir aberrações, né? Então, que a gente vê bastante frequentemente. Não é raro encontrar uma fatura gritando, né, como essa está, e o gestor ou gestora está preocupada com outra coisa e está olhando para outras oportunidades que não é essa aqui. Então, apesar de parecer raro, não é tão raro assim. Então, o que eu costumo dizer é que a fatura de energia é como se fosse um elefante na sala. As pessoas não querem tratar muito desse assunto. Não dá para tratar faturas só superficialmente. Você tem que entender o racional, você tem que entender mais ali do que está sendo cobrado. Muitas vezes tem que entrar na resolução homologatória, tem que entender o que mudou. Muitas vezes entender de tributação. Então isso pode sim afastar as pessoas, e é por isso que na verdade tem oportunidade a rodo aqui, porque a maioria das pessoas não se engaja nisso, e é aí que a gente vê as oportunidades sendo geradas e que ninguém quer tratar, né? Então, para quem tem interesse em energia, tem interesse genuíno em ingerir energia dentro das unidades consumidoras, é um prato cheio. Isso aqui veio diretamente da central de memes da Cube, mas retrata uma realidade, né, de que, como eu falei no início, gestores e gestoras estão sempre interessados em reduzir o valor total de uma fatura de energia, mas pouco interessados em saber realmente que essa fatura está sendo gerada, por que ela está sendo gerada daquela forma. Então, a cobrança de energia, né, gira em torno disso. Entendendo isso, a gente vai conseguir olhar de uma forma muito mais aberta e ampla
para a gestão de energia como um todo. Quando a gente fala de cobrança de energia, não tem como a gente não falar sobre estrutura tarifária. Isso aqui é uma visão, é super batido, todo mundo que já estudou minimamente sobre energia vai conhecer. A tarifa de energia é, em geral, separada em TE e TUG, então tarifa de energia usualmente remunera a geração de energia. Dentro desses encargos e outros aqui tem um pouco de aberração ali, então, óbvio, tem algumas coisas jurídicas aqui dentro que não vou entrar nesse momento aqui dentro dessa complexidade, mas dentro da Cube Academy a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante saber que, em geral, a TE remunera ali a geração de energia que é negociada ali com as distribuidoras. Já na TUG, a TUG está remunerando o transporte, que é a distribuição e transmissão de energia. Então, em geral, de novo, né, porque existem outros penduricários ali dentro de encargos e outros, mas dentro da TUG isso é bem mais representativo. Então, quando a gente fala de transporte ali, tem o fio A e fio B, tem sido a fonte de algumas discussões ali, a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, quando a gente fala de perdas, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né, dessa estrutura tarifária. Então, quando a gente fala de perdas, por exemplo, aqui a gente está remunerando perda no fio. Então, quanto mais distante está a fonte geradora da fonte consumidora, mais vai ter perda durante o transporte. Isso é normal, uma perda técnica. Isso está sendo remunerado nesse item da TUG. Aqui também tem as famosas perdas não técnicas. Quando algum consumidor pega energia do poste da rua sem passar pelo medidor da concessionária, cai aqui em perda não técnica e todo mundo paga junto. Aqui, falando em transporte fio A, por exemplo, dentro do fio A a gente está remunerando tudo que são custos das distribuidoras que não são de propriedade dela. Então, linhas de transmissão, por exemplo, usualmente não são, linhas de distribuição não são, e o fio B são custos que a distribuidora tem para manter os ativos que são de propriedade da própria distribuidora. Recentemente, e aí a gente até colocou um alerta de treta aqui, porque teve realmente um imbróglio aqui, está tendo, na verdade, sobre fio A e fio B para a cobrança de IGD, por exemplo, que é outro assunto que a gente vai entrar bem mais profundamente aí dentro da Cube Academy. Mas notem que entender essa estrutura tarifária é importante para entender lá na frente como que vai chegar a sua fatura e como que você deve verificar se a fatura está sendo cobrada corretamente ou até mesmo precificar um serviço lá à frente que você está vendendo, né? E dentro de encargos ali, é o item aqui preferido, assim, de quando a gente vai ter que inserir alguma cobrança a mais dentro da energia. Então, dentro de encargos está incluído, por exemplo, a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, que tem ali dentro uma porção de coisas, inclusive no período de pandemia por Covid, a gente teve aqui um período em que a gente teve uma cobrança, e ainda existe essa cobrança sobre a conta Covid, que foi para remunerar perdas em reflexo à pandemia, por exemplo. Dentro de encargos também vai ter, por exemplo, o subsídio, a remuneração para subsidiar itens específicos. Então, por exemplo, irrigantes. Eles têm um desconto na fatura e esse desconto tem que vir de algum lugar. Então, a remuneração para conseguir operacionalizar esse desconto vem aqui de dentro dos encargos. A mesma coisa para as contas rurais. Enfim, todo tipo de benefício tarifário, ele precisa ser cobrado aqui dentro dos encargos para ser colocado do outro lado lá como um benefício, né? E a geração de energia, como eu já disse, remunera ali a compra de energia efetiva pelas distribuidoras. O importante aqui é entender que a fatura é a ponta do iceberg. A estrutura regulatória se materializa ali dentro da fatura de energia. E é por isso que é importante a gente entender essa estrutura regulatória da tarifa para que a gente entenda a fatura. É um passo necessário, apesar de ter super batido aquele gráfico que eu mostrei, ele é super importante para a gente entendendo esses pontos específicos. Eu acho que um conteúdo relevante que a Cube Academy vai trazer é um ponto de vista único sobre aquela estrutura tarifária que todo mundo conhece ali já com TE e TUG, mas explicando, super na prática ali, isso impacta em quê dentro da fatura de energia e tudo mais. Aqui na Cube a gente tem uma pegada muito prática das coisas, então mesmo que exista esse gráfico super conhecido de estrutura regulatória da tarifa, que inclusive é dado pela própria ANEEL na resolução homologatória, a gente criou, devido à dor, né, que a gente tinha em entender a fatura de energia, interpretar essa fatura de energia, a gente criou nosso próprio mapa de fatura, né? Então aqui toda a linha de cobrança de uma fatura de energia, ela precisa ser alocada dentro desse mapa da fatura. Então dentro desse mapa a gente
divide ele em 4. O primeiro é o consumo. Então, a gente diz que toda fatura precisa ter algumas linhas ali que estão cobrando o consumo de energia. Outra cobrança é a demanda. Então, a demanda também precisa ser separada ali e a gente precisa conseguir identificar o que é demanda dentro das cobranças da fatura. Também precisamos identificar o que é reativo, tanto de energia quanto de demanda. E existem outras cobranças ali diversas que podem rolar dentro da fatura e que precisam ser identificadas. Então, dentro dessas 4 categorias, a gente sempre consegue mapear as faturas como um todo. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de como a gente faz. Existem vários tipos de mapas, né? Então, existem mapas, por exemplo, de uma unidade no ACL, irrigante, uma unidade em GD que está no grupo A, no grupo B. Então, isso aqui é um exemplo de mapa de UC no ACR sem GD. Então, aqui a gente está olhando para consumo. Então, aqui vai ter consumo medido, consumo ponto fora ponta, reservado. Então, pode ser uma unidade aquicultora ou irrigante. Vai ter as bandeiras ali, o SMS cobrado sobre tudo isso. Na demanda, pode ter demanda medida, contratada, ultrapassada, não utilizada, demanda complementar, no caso de irrigantes e aquicultores, com demanda sazonal. A ideia é que eu consiga identificar uma linha de cobrança dentro da fatura e alocar aqui dentro desse mapa. Além daquele de consumo e demanda, a gente tem aqui reativos e outros. Eu separei aqui para caber no slide, mas normalmente a gente faz isso como um grande canvas, assim, quando a gente está em dúvidas sobre o mapeamento de uma fatura em específico, a gente abre isso numa tela só e vai alocando ali como exercício. Vamos fazer um exercício aqui com uma fatura normal aqui. Então, a ideia aqui é brincar cada linha de cobrança aqui com um ponto ali dentro do mapa. Então, a gente já identificou aqui todos de consumo, tem bastante bandeira ali sendo cobrada, ICMS sobre consumo através da subvenção tarifária, é um jeito meio estranho de cobrar ICMS, mas rola muito, e acho que essa é uma das coisas que a gente pode contribuir também com vocês, dando esse olhar mais prático, né? Nem sempre vai vir uma linha por ICMS. Muitas vezes as distribuidoras encontram maneiras um pouco mais criativas de cobrar essas coisas e obviamente, isso reflete uma limitação ali do sistema de faturamento das distribuidoras e a gente entende isso. E também PIS/COFINS ali cobrado e aí não tem a outra linha de CMS ali, provavelmente, porque essa unidade é rural e tem algum desconto ali de CMS. Aqui também, falando de demanda, tem a demanda medida, que a gente está relacionando com uma linha ali. Provavelmente essa unidade está enquadrada como demanda sazonal, então ela não é cobrada pela demanda contratada, ela é cobrada apenas pela demanda medida e assim tem que seguir as regras da demanda sazonal, que é outro tipo de regra que a gente deve entrar na Cube Academy. E também tem uma cobrança de reativos ali, que é relativamente pequena, mas existe, precisa ser mapeada também. E por fim, aqui a gente tem outras cobranças que são em juros e multa por pagamento em atraso. E com isso a gente meio que fechou ali, vocês veem na fatura, todos os pontos ali de cobrança estão com um tique, uma bolinha vermelha. Então isso indica que a gente conseguiu mapear completamente essa fatura e está entendendo o que está sendo cobrado de fato, né? Então, enquanto a gente não coloca essa bolinha vermelha em cada linha da fatura, a gente não fica feliz porque realmente tem coisa ainda que está sendo cobrada e a gente não entende. Esse é um exercício muito prático, é um método que tem funcionado bastante, tanto para a gente quanto para os nossos clientes, para entender o que está acontecendo com uma fatura de energia. E aí, se vocês tiverem interesse de ter outros exemplos, como eu disse, a gente tem um monte de exemplo aqui desses mapas, peça aí nos comentários sobre mais exemplos para a gente liberar aqui para vocês as aulas da Cube Academy com esses exemplos e com faturas de exemplo, com histórico de faturas. Bom, e aí muita gente me pergunta, pô, Ricardo, por que você faz esse mapa? Você tem aí uma plataforma de gestão que faz isso automático. Sim, a plataforma da Cube faz isso tudo automático, você não precisa fazer absolutamente nada disso. O que acontece é que as melhores equipes, o que a gente identificou em comum nelas é que elas sabem fazer isso. Sim, elas contrataram a nossa plataforma para fazer, mas antes de contratar a nossa plataforma, elas sabem fazer isso na mão. É um pouco de um paralelo de navegação, assim. Então, é um sextante versus GPS. Para quem não conhece, sextante é um instrumento de navegação, de orientação, em que você consegue se orientar e entender ali a sua posição relativa de um mapa, contando apenas com um instrumento que mede a distância entre o horizonte, uma estrela, o horizonte e a lua, enfim. Isso faz com que a navegação
ocorresse de forma analógica, né? Então, hoje a gente tem GPS, óbvio, isso facilita muito, a gente não precisa ficar lá na prancheta calculando o ângulo do sextante, mas os melhores navegadores hoje sabem navegar através de sextante. É o paralelo, né? Então, mesmo que os melhores marujos hoje não usem sextante, eles sabem usar. E isso faz com que isso seja causal ou não, essa relação, mas que todos os melhores marujos saibam usar sextante. Pra gente também acabou sendo interpretar uma fatura na mão versus usar a plataforma da Cube. Óbvio que a plataforma da Cube vai facilitar muito e tem outras plataformas que fazem coisas muito parecidas, mas é muito importante que as pessoas saibam o que elas estão fazendo ali, saibam inclusive criticar o que está sendo apresentado automaticamente. Isso também é uma orientação que se dá, né, à navegação. Pô, não confie completamente em um instrumento só. Então, não dá para confiar cegamente num GPS, por exemplo, quando você está no meio do mar, por exemplo. É o paralelo que eu faço aqui para que a gente incentive cada vez mais que as pessoas se desenvolvam, independente das ferramentas, e essas ferramentas não se tornem muletas, né, no crescimento profissional e bagagem de conhecimento que a gente pode acumular. O que acontece muito em energia, e quando a gente fala como a energia é cobrada, muda muito ao longo do tempo. Então, vocês vão ver dentro da Cube Academy que existem muitos marcos temporais para diferentes tópicos, assim. Entender como que as regras do jogo são feitas ou onde elas são armazenadas é super importante. E aqui, eu indico aqui 3 fontes principais dessas regras do jogo que estão sempre mudando e indico direto à fonte, não estou indicando um portal de conteúdo, né? Então, eu estou indicando a fonte sempre da ANEEL. Por que eu estou fazendo isso? Nem sempre é o texto mais fácil de se interpretar, tá? Mas sempre vai ser o texto mais atualizado. Então, sempre dentro da ANEEL você vai ter informação mais atualizada possível e você vai conseguir, inclusive, se você clicar nesse link aqui, você vai chegar a uma página da ANEEL que vai ter lá 10 versões do mesmo documento e você vai ver como que isso é dinâmico. Isso já é um indicador aqui do quanto isso muda ao longo do tempo e quanto o profissional de gestão de energia precisa estar sempre antenado nisso, precisa estar sempre verificando ali. E é óbvio que isso sai nos portais de notícias especializados, a gente precisa ficar sempre com atenção para não ficar defasado, né? Então, a primeira fonte de informação aqui é o procedimento de regulação tarifária, PRORET. Então, ali a gente vai ter indicações de como que funciona, principalmente a estrutura tarifária. Ele acaba sendo bem mais útil para as próprias distribuidoras, para que elas calculem as revisões tarifárias, por exemplo, mas é importante para quem está gerindo energia também entender o arcabouço legal, meio que geral ali. E também eu tô indicando aqui o racional de cálculo das cobranças e descontos que você encontra ali dentro da REN1000 e do Prodist. É óbvio que dentro da REN1000 tem muitas outras coisas, mas ali em geral o que a gente tá, quando a gente tá falando de gestão de energia em unidades consumidoras, a gente olha para a REN1000, a gente vai ver ali, por exemplo, o racional de cálculo, como que eu calculo a unidade de faturamento de reativo. Pô, tá lá. Como que eu sei quando que o desconto de rural vai acabar? Ou qual o percentual do desconto que eu tenho que considerar neste mês? Tá lá. E o Prodist vai regular como um todo o comportamento da distribuidora perante o consumidor final. Então é super importante essas duas referências. E por último, eu indico aqui as resoluções homologatórias de tarifas. As distribuidoras são concessões, né? Então, concessões que são reguladas. De tempo em tempo, a ANEEL permite que essas concessões mudem a tarifa. E por isso essa tarifa vai mudando ao longo do tempo, não só por conta de, por exemplo, inflação. Pô, tem muitas outras coisas que regulam ali quanto uma tarifa pode aumentar ou diminuir. Então, o que acontece é que dentro desse link que eu passei aqui, você vai encontrar todo o histórico de revisões tarifárias de todas as distribuidoras. E aí, de novo, pô, Ricardo, por que você está fazendo isso? A plataforma da Cube tem tudo isso automático e outras plataformas também podem trazer tudo isso automático. Estou te trazendo isso porque, de novo, as melhores equipes sabem onde isso está. No evento em que você não tem a plataforma da Cube, pô, tá aqui, acessa lá, dá para acessar. Esse é o tipo de reforço de compromisso de educação e desenvolvimento do mercado que a gente está engajado, né? Independente se você usa ou não a plataforma da Cube, tá aqui a fonte de dados, né? O que a Cube faz é basicamente pegar esses dados e sintetizar ele, comparar já com a sua tarifa dentro de uma fatura específica que você enviou para a plataforma, enfim, automatizar isso.
mas a CUB não tira valor disso por si própria, né? Você precisa saber tirar valor, por exemplo, de uma comparação entre a tarifa que está na resolução homologatória e a tarifa da sua fatura. Então, esse é o X da questão aqui, ter profissionais que saibam o que fazer com esse tipo de informação, e eu acho que o primeiro passo é saber onde que a fonte de dados está. Se vocês quiserem um exemplo prático aqui no CUB Academy, a gente vai ter ali aulas específicas usando e mostrando, a gente vai abrir tela mostrando como que a gente faz essa conferência entre resolução homologatória e tarifa de uma fatura, ou como que a gente confere o racional de cálculo de um item da fatura ali tá correto e coerente com o que tá dentro do PRODISH ou da RENMIL. Então a gente vai ter tudo isso por lá. Por último, eu queria especificar aqui que quando a gente fala de gestão de energia, a gente precisa saber jogar com o livro de regras debaixo do braço, porque tá todo mundo jogando com o livro de regras debaixo do braço. A gente tem que saber fazer isso também. Existem itens ali de relacionamento com a concessionária, distribuidora, que são regulados e a gente pode tirar proveito disso. Não tirar proveito no sentido de, pô, eu vou ir contra a distribuidora e contra a concessionária. Não, pelo contrário, eu vou aproveitar o que a regulamentação está disponibilizando ali para todo mundo, para todos os consumidores. Por exemplo, memória de massa. Na memória de massa, qualquer pessoa pode solicitar a memória de massa do seu medidor. Se esse medidor tiver disponibilidade, se a distribuidora tiver o armazenamento desses dados, ela vai enviar para você um arquivo com os dados de medição de 15 em 15 minutos da sua unidade consumidora. Isso vai fazer com que você possa conhecer o perfil de consumo da sua unidade consumidora de 15 em 15 minutos, que você só sabia de mês em mês antes. E aí, de novo, pô, Ricardo, por que você está fazendo isso? Você vende também uma plataforma de telemetria. Pô, sim, mas exatamente esse é o ponto, né? Então, você não precisa ter telemetria se você quiser só saber o perfil de consumo de um mês. Tá tudo bem, você pede a memória de massa e vai saber. Deixa a telemetria para quem sabe tirar valor de telemetria. Então, se você tem telemetria, tem outro valor que a gente pode extrair de lá. Se você quiser só saber o perfil, tá aqui a solução. Normalmente a distribuidora cobra, mas é super barato, R$ 50 normalmente, mas realmente está dentro do pool de serviços cobráveis pela distribuidora. A segunda dica é a saída serial de usuário. Então, todos os usuários, todos os clientes de alta tensão podem ter a possibilidade de solicitar essa saída serial de usuários, também chamada de saída de pulso sincronismo pela distribuidora, em que a distribuidora oferece uma saída de dados do próprio medidor que está medindo a fronteira ali da unidade consumidora, para que o cliente final tenha acesso a esses dados em tempo real e também consiga auditar ali o que está vindo na fatura, por exemplo. Então, isso acaba sendo importante também, é um serviço que a CUB oferece aqui, mas existem também diversas outras empresas que usam essa saída serial de usuário para, por exemplo, fazer um controlador de demanda. Também é um ponto importante aqui saber que existe isso. De novo, eu não estou aqui vendendo a CUB, eu estou aqui explicando que existe essa possibilidade e não é só a CUB que faz isso, tem muita empresa que faz isso por aí, mas é importante que a gente saiba que existe essa possibilidade. Já finalizando aqui, é interessante saber que tudo tem um tempo de atendimento. Como a distribuição ela é uma atividade regulamentada, tem um tempo de atendimento correto para cada tipo de chamado. Óbvio que isso precisa respeitar, a gente precisa pesquisar ali exatamente o que a gente está pedindo para controlar esse tempo de chamada, mas se, por exemplo, porventura a distribuidora não responder, pô, tem uma hierarquia, né, do que deve ser seguido. Então, a gente abre um chamado na distribuidora, se não resolver, a gente vai para a ouvidoria da distribuidora, e no caso de não resolver, a gente vai para a ouvidoria da ANEEL. Óbvio, tem que usar forças equivalentes, né, então a gente não pode, pô, uma reclamação e ir direto na ouvidoria da ANEEL, não, tem todo um procedimento para ser feito, e usualmente eu vou chegar lá, tá? Então, as distribuidoras não deixam chegar na ANEEL porque elas resolvem ali antes disso. Mas é bom entender o que está à disposição, né? Dentro do tipo de atendimento que a gente tá solicitando ali. Não se esquecer, principalmente nessa questão de atendimento, de que é importante construir um relacionamento com a distribuidora. A gente fica muito nessa questão de um relacionamento entre empresas, mas, cara, no final, um relacionamento ali são pessoas. Então, é você, gestor ou gestora de energia, com uma pessoa ali do outro lado da distribuidora que tá te atendendo. E aí, quem atende uma geografia muito específica já sabe que o técnico que vai atender é quase sempre o mesmo. Tem uma equipe ali que não muda muito de regionalidade, então recomendo muito que vocês criem esse relacionamento com o pessoal da distribuidora, porque eles podem te ajudar muito. Nesse mundo corporativo, o relacionamento é tudo, né? O jargão, mas acaba sendo muito verdade aqui. Mas revisando aqui, eu costumo dizer que a fatura de energia vir junto com o boleto pode assustar muita gente, né? Muita gente fica assustada só de ver um boleto. Trouxe aqui um meme da central de memes da CUB, mas que é muito verdade. Um boleto
conhecimento acaba assustando muito a galera. A ideia aqui é que a gente tire isso de vocês, né? Então, vocês precisam estar super acostumados a ver essa fatura de energia, a manipular ela, entender de trás para frente, linha a linha, o que está acontecendo ali. Isso não dá para passar sem saber. Aqui minhas recomendações para vocês de próximos passos com o exercício. Então, tente posicionar as faturas das unidades que você faz gestão dentro do mapa de faturas, tentar acompanhar também o racional de uma fatura utilizando essas resoluções homologatórias. Então, é uma fatura que você tem acesso, vai lá no link das resoluções homologatórias, vê se você consegue acompanhar ali o racional e chegar nos valores que estão na fatura. Peça a memória de massa de uma unidade consumidora que você faz de gestão, se você nunca pediu, para ver como que esse arquivo vem e descubra ali o perfil de carga dessa unidade consumidora. É super barato, vale a pena só para ter a experiência. E também recomendo super se inscrever na Cube Academy para receber os próximos conteúdos aqui, que vão ser super mais específicos, mais profundos. E aí, dando um spoiler já da Cube Academy dentro desse pilar, o que você deve esperar, né? Se você se inscrever na Cube Academy nesse pilar, você deve esperar acesso a faturas de exemplo, detalhando ali o racional de cálculo de faturamento de cada uma delas. Vai também ter um detalhamento de racional para identificar a oportunidade de economia nessas faturas, o que é super legal, conseguir olhar para uma fatura, bater o olho ali e saber, pô, o que tem de oportunidade para ser aproveitado, e também detalhar faturas que estão, por exemplo, faturas de unidades consumidoras em GD, que estão na CERN, que recebem créditos, que doam créditos e por aí vai, e também entender problemas comuns ali dentro de operações que gerem energia através de faturas de energia, e também, óbvio que a gente vai apresentar soluções elegantes ali para resolver esses problemas, então já dá um caminho por onde ir, né? Então isso é o compartilhamento de experiência ali da Cube Academy, e acho que mais vai ter dentro da Cube Academy é mostrar casos que já aconteceram, que as pessoas já passaram. Com isso a gente pretende acelerar o desenvolvimento de todo mundo que estiver ali dentro. Beleza, turma? Espero vocês na próxima. Valeu!